O 25 de Abril de 1974 marcou um ponto de viragem na história de Portugal. Mais do que uma revolução política, foi também uma transformação profunda na vida cotidiana de milhões de pessoas. Neste episódio, queremos escutar quem viveu esse momento, não através dos livros, mas da própria experiência. Hoje temos connosco dois convidados muito especiais, os meus avós, e através das suas memórias e vivências, vamos tentar compreender como era Portugal antes da Revolução, o que sentiram no dia de 25 de Abril e como viveram as mudanças que se seguiram. Esta conversa é sobre o cotidiano, os sentimentos e as pequenas e grandes transformações que marcaram uma geração. Vamos ouvir as suas histórias, refletir sobre o valor da liberdade e perceber o que ainda podemos aprender com quem viveu o antes e o depois de Abril. Olá, vós! Olá, Neto. Desta vez é sério! É sério? É sério é agora. Nós agora podemos falar seriamente, com liberdade e dizer aquilo que nos apetece dizer, sem sermos censurados, sem ofender ninguém, respeitando a opinião dos outros, mas Temos uma democracia. vivemos em democracia. Agora, E antes não vivíamos em democracia. Antes de 25 de Abril não vivíamos em democracia, vivíamos numa ditadura. E eu gostava, precisamente, antes de falarmos da Revolução, de recuarmos um bocadinho à época da ditadura. Gostava de vos perguntar como é que era o vosso cotidiano, como é que era a escola, o trabalho. Eu sei que vocês têm bastantes assim, histórias e olha, também visões para partilhar sobre isso e, portanto, é por aí que vamos começar este o episódio. nosso cotidiano era casa-trabalho, trabalho-casa. Convivermos, não podíamos conviver com ninguém. Podíamos ter um ou dois amigos, mas se estivéssemos 3 ou 4 juntos, estávamos sempre a olhar para o lado, a ver quando passava alguém que fosse estranho, e mesmo não estranho, porque dentro dos nossos círculos de amigos havia alguns que eram bufos e iam acusar-nos que nós podíamos estar a conspirar contra o regime e nós não conspirávamos porque às vezes nós dizíamos uma palavrinha assim, calmas, sempre com medo, sempre com medo, sempre com medo. Não se podia falar. Nós estávamos sempre a olhar para o lado a ver quando é que. Pois, as lembranças na escola. Pois na escola, olha, mas marcou-me muito, mais pelo medo, porque no Pinhão, onde eu fiz a escola, havia um médico, que era o Dr. Roseira. Mais tarde, após o 25 de Abril, foi político, foi deputado, foi diretor do Hospital Santo António e era o médico dos pobres lá no Pinhão, só que era contra o regime. E então, quase todos os meses, talvez não houvesse mês nenhum que a PIDE não fosse lá buscá-lo para trazer aqui para o Porto para ser interrogado. Nós, quando víamos a carrinha, ao longe, aí a 500, 600 metros, Carrinha da a Pita. atravessar, sim, a carrinha da PIDE, a atravessar a ponte do Rio Douro, que dá acesso ao Pinhão, as nossas mães, quase toda a gente, metia-se dentro de casa, fechava-se em casa e ninguém era assim. Quando víamos aquela carrinha, pronto, ficávamos todos cheios de medo. Depois, mais tarde, já na década de 60, o meu pai comprou um rádio a pilhas, que não tínhamos eletricidade em casa, a pilhas, durante a noite, e por volta das 9 da noite, o meu pai ligava a telefonia e ouvia-se a rádio Moscovo, porque a rádio Moscovo era os comunas da altura, e esses é que davam as notícias do que se passava na Guiné, em Angola, e assim, essas coisas. Nós sabíamos mais notícias do que se passava no ultramar, no antigo ultramar, pela Rádio Moscovo, do que propriamente pelas notícias dos nossos jornais, porque a maior parte das notícias Era censurado. eram censuradas. Era o lápis azul. Não sei se era azul, se era vermelho, sei que era uma cruz. O meu pai usava uma técnica, era pôr uma malga com água em cima da telefonia, para que, se os PIDs passassem à porta, diziam eles, não sei se funcionava ou não, que aquela malga com a água não deixava passarem, apanharem, Abafava o som. escapava ao sol, não sei. Enfim. Ou era Não um se dia a dia falava. assim marcado pelo medo.
Era o dia a dia, era marcado por medo, não tínhamos, Não havia liberdade. não havia liberdade Obviamente. nenhuma. Não havia jornais, havia jornais, só que os jornais, havia livros, mas era praticamente aqueles, era tudo proibido. Tudo que fosse Desfiasse do regime. um bocadinho contra o regime, eram todos censurados. Todos, todos, todos. E tu, vó, como é que era assim o teu cotidiano antes do 25 de Abril? Viviam assim no medo? Também tinhas assim uma experiência semelhante à do avô? Também. Éramos da mesma geração, portanto era igual ou parecida. Como é que era assim? Os pais estavam-nos sempre a recomendar para que não se falasse com pessoas estranhas, não se pegasse em nada que não era, que estava no chão, íamos para a escola. Como é que era lá na escola? Na escola Era tudo dividido? Rapazes e era raparigas? rapazes e raparigas, tudo separado. Era tudo separado. Tudo separado, não estavam rapazes com raparigas. E havia discriminação, porque os mais pobres ficavam nas carteiras traseiras e aqueles mais ricos ou que viviam melhor ficavam à frente. Eu Logo nunca ali, tive esses problemas, junto ficava ao sempre professor. na frente, porque a minha letra era A e eu tinha que estar sempre na frente. Tiveste sorte, então. Sempre na frente. Eu também sou laxo e Nunca ficava sempre lá para trás. discriminada. Também E então, com educação, com o professor, era a mesma coisa, tínhamos que falar uns com os outros, era só raparigas, brincávamos, tornávamos a ir para as aulas, ao fim cantávamos o hino, vinha-nos embora. Também havia assim ao culto ao chefe, não era? As lições de Salazar, nas aulas. Nas aulas era sempre, tínhamos tínhamos que que cantar o hino, a nossa história, tínhamos que rezar. sobre isso, sobre falar de Salazar, do Carmona. Tínhamos que nos pôr em O Beto sentido Delgado que andava por aí de avião que nos em frente à queria bandeira. passar todos. É tudo nesse tempo isso. E então que chegávamos a casa, tínhamos que fazer as coisas que tínhamos já em tarefas, que nos marcavam os nossos pais, para no dia seguinte voltarmos a ir à escolinha. Tínhamos que pôr bata branca. E tu tiveste sorte, avô, que tu eras rapariga e conseguiste ir à escola, tiveste essa oportunidade. Eu, mas as minhas irmãs mais velhas já não. Sim, Já não comentaram. eu também tenho uma irmã mais velha do que eu e também não foi para a escola, porque a escola ficava a 7 quilómetros quase e ela não podia ir por os caminhos, que não havia estradas, não havia autocarros como há hoje, não havia carros para levar os miúdos para a escola e ainda bem. E ela não ia, não foi e ficou analfabeta. Ficou, aliás, nessa altura Era uma grande realidade. era a realidade que as pessoas, a maioria delas, nem a quarta classe tinha. Eu fui para a tropa, havia muitos colegas militares, dos Montes, das Beiras, da Alentejo, da Madeira, também cheguei a estar na Madeira no antigo regime, não tinham a quarta classe sequer, porque uma pessoa quando chegava aos 8, 9, 10 anos, saía da escola, ia logo a trabalhar para os quintais, ou para as hortas, ou para o campo, tinha outras tarefas além da escola. E depois os nossos pais também tinham pouca instrução, pouco ou nada nos ensinavam. Nem nós não tínhamos liberdade, havia lá, não havia liberdade nenhuma. Não podíamos ler certos jornais, porque os jornais também eram censurados, os livros também eram censurados, ouvir certas canções que por vezes apareciam na rádio também não se podia ouvir porque eram censurados. E, olha, era o que se diz, era uma miséria. Além da ditadura, era miséria, sabe? Principalmente naquelas classes mais desfavorecidas. Embora houvesse outras classes, mas esses também não podiam ser contra o regime, porque todos aqueles que ou que pegassem panfletos que às vezes durante a noite distribuíam pelas ruas, quem pegasse num panfleto daqueles era logo chateado, era logo incomodado, era levado para a PIDE, quem deu, quem fez, quem
Eu, por acaso, nunca fui. Nunca fui, que eu também nunca toquei. Mas a presença do regime sentia-se em todo lado. Era nas escolas, era no trabalho, era em tudo, em tudo. A gente não podia ir ao cinema ver certos determinados filmes que também não davam. E pronto, que filme é que foste ver? Que filme? Onde é que vais? A que cinema vais? E daqui, e daqui lá. Porque no meio disso tudo havia sempre um ou outro que apresentava um filme assim mais que o regime não gostava que a gente soubesse. E tu, vó, como é que era a questão de depois de sair da escola, vir para o trabalho? Também depois a questão também, se calhar, daqui... Acho que a tua mãe também te dizia bastante para não apanharem os panfletos, para não falarem com estranhos. Não falarem com estranhos, era sempre essa preocupação. Chegávamos a casa da escola, tínhamos as nossas tarefas a fazer, o que é que a gente havia de fazer mais? Fazíamos mais nada, era isso e ir a dormir. Não havia luz, não havia eletricidade, não havia Televisão. rádio, não havia televisão. Mais tarde, o meu pai também comprou um rádio. Um rádio que ainda o tenho ali. Para a tua recordação, se quiseres. Quero. Ouvíamos o que o rádio dava, coisas só. Notícias eram poucas e era só Vira Maria, Vira Manel. Olha, o regime Era tão mau, mesmo já em plena guerra colonial. Isso também foi outra questão da ditadura. Foi E a das políticas de principal Salazar. questão da ditadura, porque outros países mais desenvolvidos como nós, a França, a Espanha, a Bélgica, a Inglaterra e tal, eles deram a descolonização mais cedo do que nós. Nós não. O Salazar andou ali aqueles anos todos a fazer guerra. Aliás, eu, depois de vir de ultramares, o único problema que eu tive com a polícia, porque aí já tinha feito a guerra, já me sentia mais à vontade, como é que eu ia dizer, já me sentia mais de peito aberto. Isto, Mais corajoso. Mais corajoso, assim, mais... Já te sabias defender melhor. Na ocasião, nós íamos para o café à noite e juntávamos aos 3 e 4, e de vez em quando chegava lá a ronda, não podem estar aí assim juntos. Eu ainda trazia aquela vontade de Patriota. explodir, punha-me assim a olhar com vontade, mas sempre contigo, nunca tive problemas nenhum. Graças a Deus. Mas até a GNR ou a PSP, se nos visse assim... E ver, nós vivíamos sempre 3 e 4, normalmente. 3 e 4 só que não podíamos falar a juntos. Falávamos hoje. Sim, nós também não tínhamos tanto acesso à informação. Não tinha, exatamente. As condições de vida também eram diferentes. Exato. Agora, o dia a dia de tarefas era semelhante, mas devia haver diferenças muito grandes. Ui. Grandes. Eu fui trabalhar ainda não tinha 14 anos. A ganhar salário. Tinham que sair da escola, não havia Não podíamos ensino, comentar até o nada. 12º ano, escola era Nós obrigatória. vontade tínhamos de documentar, porque de vez em quando havia Claro, há sempre questões, havia e mesmo da guerra. notícias, em tal parte, houve um regimento que fez não sei o quê, que está contra isto e está contra aquilo, tal. Mas só que nós tínhamos medo de falar. E felizmente que apareceu o 25 de Abril e a canção Grândola Vila Morena foi a senha que nos levou à liberdade. Nós ouvimos todos os anos. À liberdade plena. Eu ainda hoje, ao ouvir essa canção, me comovo. Isso foi a senha para a liberdade. Foi quando realmente os militares, mas mesmo assim a coisa ainda esteve um bocadinho, porque a PID, a GNR e a PSP ainda quiseram fazer frente aos militares. Mas, felizmente, eles depois juntaram-se ao povo, ou o povo juntou-se aos militares, com os escravos enfiados na G3,
e fez aquilo que realmente hoje somos. E foi assim um momento marcante, mesmo para quem não estava em Lisboa, para quem não estava assim. Foi, porque nós no trabalho era trabalhinho ali, não podíamos olhar para o lado, não podíamos conversar, não podíamos dizer a escala não está bem feita, eu estou a trabalhar muitas horas, ou isto ou aquilo, que éramos logo castigados, ficávamos logo na lista negra e, se fosse preciso, chamavam logo a PIDE para vir investigar se a gente não estava a cumprir com a... Mas era um regime muito... Mas não, depois, no dia do 25 de Abril, eu quando fui para o trabalho, logo de manhã às 8 horas, no comboio, já se ouvia uns zunzuns. Uma revolução, os militares revoltaram-se. Parece que é uma revolução em Lisboa. O Américo Tomás parece que foi preso. O Caetano está no Largo do Rato e tal, no quartel, não sei o quê. Não. Pronto, mas depois, durante o dia, as notícias começaram a aparecer, a desenvolver-se. À noite, quando viemos para casa, quando saímos do trabalho, já se sentia, assim, nos comboios, nos transportes públicos, Uma diferença. a diferença. Parecia que o povo, mesmo a passar mal economicamente, via-se assim aquela felicidade na cara das pessoas, como parece que a gente que estava ali com as costas com peso e depois ficou com as costas direitas, ali parecia uma explosão de... Liberdade. É mesmo, a palavra é mesmo liberdade. E a liberdade trouxe-nos a democracia, eleições livres. E tu, vó, onde é que estavas no 25 de Abril? Como é que foi esse dia? Estava em casa a dormir, foi de noite, de manhã pus-me a pé, fui trabalhar, cheguei ao trabalho. Fiz a sua vidinha normal, toda a gente fez a sua vidinha normal. Cheguei ao trabalho, estavam então os meus patrões, que eram 2 suecos, lá no seu gabinete, e a dizer que para nós termos calma, que havia qualquer coisa em Lisboa que se estava a passar, mas não sabiam bem ainda o que era. Termos calma, que ninguém nos ia fazer mal, porque eles sabiam mais ou menos algumas coisas, que estava a correr bem, e vamos ver até ao fim, passado o meio-dia. Eu estava feliz e contente, porque tinha uma filha que tinha 2 meses e 5 dias, tinha ido trabalhar há 5 dias, queria ir para o pé delas, que era a filha e a avó da filha. Tua mãe. Também. Para estar ao pé delas, caso houvesse outra coisa mais grave. Felizmente correu tudo bem. Mas havia esse receio de que pudesse dar Exatamente. um conflito ou uma guerra civil. Exatamente. Estavam remitentes aos do regime de saírem. Mais tarde isso teve para acontecer, mas isso já é muito mais tarde. Isso foi... Estava para acontecer. Depois foi a 25 de novembro. Depois. Mas graças a Salgueiro Maia, Antes de 25 de novembro. Os nossos amigos comunistas quiseram tomar conta disto tudo. Mas o que é bom é uma democracia. Quiseram tomar conta de Portugal. Ainda tomaram conta quase de metade. Mas também saímos de uma ditadura, entrávamos noutra. Temos que agradecer muito a esses capitães de Abril. Alguns já não estão cá connosco, mas fizeram muito por nos dar a liberdade. E calhou tudo em bem, em vez de tiros ou cravos vermelhos, que até ainda hoje se celebra isso. E bem. E bem. E a verdade é que não houve uma ditadura comunista, depois de uma ditadura de direita, extrema-direita, e portanto houve aqui as primeiras eleições para a Assembleia Constituinte, para fazer a nossa Constituição. Exatamente. Como é que foi o primeiro voto? Eu na história aprendi que o voto foi uma afluência enorme, toda a gente foi votar porque foi as primeiras eleições livres, que antes não se podia votar livremente, era só o chefe de família. Portanto, eu gostava de vos perguntar
Como é que foi assim? As mulheres antes do regime nem do país podiam sair sem ter Autorização, não com podia continuar a autorização, estudar, não às podia ir, vezes. Não podíamos, Não havia igualdade de género. exatamente. Só o chefe de família é que podia votar. Exatamente. Foi o voto para. O primeiro voto. O voto antes da democracia era um voto, só o chefe de família é que podia Exatamente. votar. Era para a Assembleia Nacional. Que enviavam diretamente para a casa das pessoas, para eles depois enviarem o voto. Enfim, era o regime. Portanto, tu nunca tinhas votado ainda, Eu mesmo nunca sendo tinha homem, votado. avô. Eu já era casado, tinha 26 anos quando se deu o 25 de Abril, tinha sido pai há 2 meses quando se deu o 25 de Abril, mas quando foi a primeira votação, parecia uma festa. Não parecia, foi uma festa. Aquele povo todo, Nunca tinha acontecido tal. foi aquele povo todo ali há bichas e bichas, nós ali 2 horas ali na bicha, mas não havia cá como agora. A gente hoje vai a qualquer lado, está a 5 minutos de uma bicha, já está a reclamar. Mas quando foi para o primeiro voto, aquilo foi. E as pessoas não ficavam em casa, nem iam passear, pois não? Iam lá e votavam. As pessoas foram todas naquela altura, embora hoje, infelizmente, Hoje as juventudes também são aqueles que é metade quase. Mas pronto, cada um é livre, felizmente, de fazer aquilo que quer. O 25 de Abril foi Uma coisa é dizermos e outra coisa é passarmos por os foi a coisa mais Isso é que como é que eu ia sabe dizer, dar mais. valor, quem passou. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido ao povo. Foi a liberdade, foi as pessoas poderem reclamar, foi as pessoas poderem protestar do que nos faziam. Olha, eu lembro-me que no segundo dia ou no primeiro dia, logo a seguir ao 25 de Abril, as nossas filhas não apareceram ao trabalho e aqueles que apareciam estavam fechados lá nos escritórios a espreitar à janela, porque nessa altura, passados uns dias, começou a haver muitos saneamentos. Os trabalhadores começaram-se a vingar de muitas coisas que tinham sofrido, porque nós estávamos sempre a ser vigiados por esses tais bufos, era só bufos. E uma pessoa, então este meu amigo também era bufo, então fulano tal. Depois começou-se a descobrir quem é que eram. Depois começou-se a descobrir, muitos foram saneados, havia essa coisa do saneamento, saneia essas pessoas. Outros já tinham idade para a reforma, foram-se embora. E agora, minha amiga, minha querida neta, quanto à tua geração, eu Que há esperança. não estou muito contente com a geração atual. Nem toda a gente é assim. Mas muitos nem sabem o que foi o 25 de Abril. O que é que isso representou para o povo e para o país inteiro. Porque o 25 de Abril trouxe-nos tudo, Saúde, educação. Trouxe-nos acesso à saúde, à educação, Democracia. à democracia, podermos reunir-nos, estarmos à vontade. O povo é que tem que ganhar o suficiente para poder fazer face ao dia a dia. Infelizmente, hoje não se vê. E as gerações atuais não têm essa responsabilidade, porque eu já dei tudo o que pude aos meus filhos. Tanto eu como a mãe fizemos tudo. Pusemos a estudar, eles foram até onde quiseram ir. Foram ao topo, era isso que eles queriam, mas ainda hoje há muita gente que não pode pôr os filhos a estudar. Felizmente que o ensino é obrigatório. Sim. Mas antigamente o ensino não era obrigatório. Pois, havia muitos. Também havia. Mas ainda havia muita gente que não continuava a havia, estudar. mas depois assinavam o termo de responsabilidade e os filhos aos 14, 15 anos iam trabalhar. Iam trabalhar. Os jovens de hoje não... E o que é que gostavas que as novas gerações compreendessem sobre esta época? O que é que gostavam? Olha, que lessem mais
que lessem vários livros que há a falar sobre o 25 de Abril e o que era a ditadura, porque há muitos livros a falar do que era a ditadura. E eles depois não dão valor, porque felizmente não viveram em ditadura. E não viveram em ditadura graças a estes capitães de Abril. Viva o 25 de Abril! Estamos dias de fazer 51 anos do 25 de Abril e eu cheguei que perdure por muitos anos. Embora haja muita gente que está com muitas saudades do 24 de Abril, mesmo na política atual. Há muitos que ainda não esqueceram, mas se querem ser, têm que conviver com a democracia, que a democracia é a coisa mais bonita. Não há nada mais bonito nem mais belo do que estarmos aqui 4 ou 5 pessoas a falar abertamente e discordarmos uns dos outros, respeitando-nos, cada um respeita a opinião. Tens a sua opinião, eu respeito, eu não concordo, mas respeito. E assim é que deve ser. Assim é que é a democracia. É outra coisa, a minha liberdade acaba quando começa a do outro. Quando nós ouvimos a canção A da canção liberdade, da grande foi Odila a Morena. melhor coisa que se pode ouvir na voz de... Nós ouvimos todos os anos. Nós não tínhamos acesso a essas voz canções, do- porque já havia o Zeca Afonso, Zeca havia o Paulo Afonso. Carvalho, havia o Fernando Tordo, Em seguida foi o Paulo Carvalho. havia muitos, só que não passavam na rádios porque eram proibidas. E dessas foram Era isso e a Coca-Cola. A Coca-Cola, dadas na a noite. Coca-Cola não vinha da América. Vinha, E então o Salazar não era amigo dos americanos. mas era um país fechado, pessoal. Pois era porque todo mundo, também sou capaz de estar a exagerar, mas toda a Europa era contra o Salazar por causa das guerras. Aliás, Nós mantínhamos guerra na Guiné, em Angola, Moçambique, e nós andamos ali anos e anos, juventude, ali a morrer, a sair de lá estropiados, a sair de lá com defeitos, enfim, e para o fim, aquilo, aliás, eu andava a procurar sobreviver. Eu não andava a defender a pátria como eles queriam. Angola é nossa. Angola não era nossa. Angola era dos angolanos. Nós fomos para lá, descobrimos aquilo, exploramos e tal. Mas chegou a uma certa altura, seguiu a independência. É normal. E ninguém nos apoiava Felizmente, isso se deve a isso. E essas guerras acabaram porque foi estes capitães de Abril. Estes jovens de Abril, capitães com 25, Na com altura 30 anos, da nossa idade. que eu 26, 24, Eu andei com alguns 30. na Guiné, na tal guerra que chamava-se Guerra do Ultramar, e que foram eles capitães de Abril, foram eles que nos restituíram a alegria de viver, a alegria de tudo. Ora, esta rapaziada de agora quer TikToks e não sei o que mais, e não sei o que mais. E a democracia tem que se construir também, porque nós não podemos estar à espera que o Pedro, o Manelo, o Joaquim e o António façam e nós estarmos sentados na poltrona à espera que os outros façam tudo. Nós temos que ser participativos. portanto, sermos uma democracia participativa, os jovens mais atentos, Exatamente. irmos todos votar, Pois, isso também não acontece. como devia. Não acontece. Há como uma grande deveria. taxa de abstenção Exatamente. e o voto é A uma conquista de percentagem Abril. dos votantes e a abstenção é quase 50-50. Tem que abrir os olhos. E abrir os olhos pode começar com umas boas recomendações culturais sobre o 25 de Abril. Achavam que não ia haver recomendações culturais?
Claro que há. O que é que vocês vão sugerir aqui no nosso episódio? A Grândola. Olha, ouvir essas canções de intervenção, livros, ver filmes como Os Capitães de Abril. Eu acho que Os Capitães de Abril é um bom filme. E passa todos os anos. E este ano, não sei se é hoje. Ai não, hoje é o Salgueiro Maia. Eu quero ver. Hoje é o Salgueiro Maia. Porque Grândola Vila Morena do Zeca Afonso. Acho que é das canções mais lindas e que mais me marcou é essas. Sim, senhor.